Olá, alunos do curso Poesia e Gnose. Essa é a nossa 7ª aula, penúltima aula. Nós vamos falar um pouco sobre a poesia desse que é considerado por muitos o maior poeta de todos os tempos, pelo menos da modernidade, né? Naquilo que se entende por poesia moderna, que é Arthur Rimbaud. Então, o Rimbaud é um poeta pelo qual eu nutro particular admiração, acho um grande poeta. Já li praticamente toda a obra poética dele, mas ele ficou conhecido mais assim pela obra em prosa, né? Então as pessoas conhecem mais a poesia em prosa, que se diz, né? Que são os livros, o livro que é conhecido como Iluminações, ou Iluminuras em algumas traduções, e o outro que é A Temporada no Inferno. Esse é já um livro bem famoso, todo mundo já pelo menos ouviu falar sobre isso. Teve uma época no Brasil que era meio moda, né, entre os intelectuais, ler a poesia de Rimbaud, né? Tem até uma música do Legião Urbana que fala, né, que a menina gostava de Rimbaud e tal, então ficou uma coisa assim meio... caiu no senso comum a leitura do Rimbaud. Mas a maioria das pessoas que conhecem, que tiveram contato com a obra do Rimbaud, na verdade elas pouco entenderam. Quando você conversa com as pessoas assim que já leram alguma coisa, dá para perceber que elas conseguem compreender pouco. Ele era um poeta aí, de uma trajetória muito estranha, porque ele escreveu poesia basicamente até dos 15 aos 18, 19 anos mais ou menos. Então ele só escreveu durante 3 ou 4 anos e depois ele parou de escrever e foi morar na África, né? Foi vender armas, virou traficante de armas na África. Então ele abandonou a poesia. Segundo ele, a poesia já não tinha mais nada a dizer, né? Ele não tinha mais nada a dizer e a poesia já não significava nada para ele também. E ele abandonou o mundo da poesia, o mundo das letras, né? Da arte de uma maneira geral. Ele também tinha uma visão bastante decadentista do Ocidente, né? O Rimbaud, ele achava que o Ocidente estava condenado à decadência, né? Apesar de que ele mesmo era uma pessoa muito estranha, era um jovem, né? Muito estranho. Era, segundo constam as biografias, nas biografias ele era um jovem rude, mal vestido, mal cheiroso, porcalhão, até meio descabelado. Era uma figura intratável, né? Praticamente ele não era aceito dentro dos círculos, né, parisienses, principalmente de poesia. E ele foi apadrinhado por um outro grande poeta francês, o Paul Verlaine. E o Verlaine, ele dizia que o Rimbaud era o ápice, né, da genialidade poética na modernidade. Os dois eram amantes, inclusive, tiveram um relacionamento ele e o Paul Verlaine bem estranho, fugiram juntos. O Verlaine era alcoólatra, abandonou a esposa, depois deu um tiro no Rimbaud. Uma história assim, novela mexicana. Bem engraçada a história, mas os dois viveram um caso de amor e produziram muitas coisas juntos também, poesias maravilhosas. Só que o Rimbaud, nasceu numa cidade pequena da França, chamada Charleville, né, que ele cresceu e ele morava em cima de uma biblioteca, de uma livraria, alguma coisa assim. E ele teve, quando jovem, contato com muitas obras esotéricas, obras de magia, obras de alquimia. E isso é um fato que todos os biógrafos concordam sobre a vida do Rimbaud, que ele tinha um acesso direto. Então ele foi um poeta que, de um certo modo, ele imprimiu essa sinestesia, né, que há entre a palavra poética e o mundo, né, das formas, o mundo das formas criativas. Então o Rimbaud, a poesia dele tem um certo magnetismo por conta disso. Ele é um sujeito que você lê um verso dele e você praticamente consegue enxergar. A poesia dele é totalmente assim, você consegue perceber, parece que você está vendo as mesmas coisas que ele. E ele tem um poema belíssimo, né, que se chama O Barco Ébrio. Esse poema ele escreveu, fala sobre o mar, muitas coisas sobre o mar. Ele nem tinha conhecido o mar na época, então veja como ele conseguiu abstrair do mundo mesmo, das formas, do mundo das ideias. Ele conseguiu abstrair toda a sua poesia. E ele, assim como o Baudelaire, ele usava muito as correspondências, né? Tem um poema dele que é famoso, que ele fala, usa a correspondência das cores e das letras, né? Então todo mundo já deve ter visto esse poema também, que fala das vogais. É um poema famoso do Rimbaud. E ele até hoje não sabe bem o que ele quis dizer com esse poema e de onde ele tirou essas analogias, né?
As pessoas já fizeram diversos estudos para ver por que uma letra tem uma cor e não outra, onde que ele queria chegar com esse verso, mas de todo modo está ali colocado esse tema, né, de que há uma correspondência entre letras, entre cores, entre formas, entre o pensamento, entre a palavra, né. Eu vou ler aqui para vocês um trecho de um poema que... Esse aqui é o livro das obras completas, traduzido pelo Ivo Barroso, que é um tradutor bastante competente, passou 15 anos praticamente estudando a obra do Rimbaud para traduzir. E daí diz assim, ele fala: o sol e carne, né? O sol, foco a esplender de ternura e de vida, difunde amor ardente à terra embevecida, e estando a repousar sobre o vale sentimos que núbio é a terra, a transbordar de sangue, que seu imenso seio, alçado por uma alma, é de amor como Deus, de carne como a fêmea, e, túmido de seiva e de raios, encerra o grande formigar de todos os embriões. E tudo cresce, e tudo acende. Ó Vênus, deusa! Aí vem a parte que é bem interessante. Quem me dera viver na juventude antiga dos faunos animais, dos sátiros lascivos que mordiam de amor a casca do arvoredo, beijando nas ninféias suas ninfas louras. Saudoso sou do tempo em que a seiva do mundo, a água do rio, o sangue a arder de árvores verdes, nas artérias de Pan vertiam o universo. Sob seus pés de cabra, o verde sol arfava e o seu lábio a beijar a sininge sonora. Sob o sol modulava um grande hino de amor. De pé, sobre a planície, ele escutava em torno ecoar o seu apelo à natureza viva. O mundo ramo então berçava a ave que canta, a terra acalentava o homem e o oceano inteiro, e todos os animais amavam-se em seu Deus. Sou saudoso do tempo em que a grande Cibele, que se dizia andar gigantemente bela em seu carro de bronze, em cidades esplêndidas, com os seios a verter sobre as imensidades. Então, um poema em que o poeta invoca, né, tudo aquilo que um outro poeta francês depois traria também, o Antonin Artaud, todo aquele poder do mundo antigo, da seiva que corria na alma do mundo, né? Então pensar que um poeta, um sujeito escreveu isso com 16, 17 anos, é fora, né? Ele é totalmente fora daquilo que a gente prevê de um poeta que teve uma formação intelectual e daí lá na idade madura escreve 2 ou 3 bons versos, né? Rimbaud, ele consegue manter uma altura no seu verso muito constante, né? E ele, de uma certa maneira, quando lá nós lemos no começo, né, então estamos praticamente fechando com o Rimbaud, lemos a Carta do Vidente, né, ele foi o primeiro a chamar os poetas de voyant, né, aquele que enxergam, e ele então liga a poesia, poderia dizer, a gente costuma pensar que a poesia está ligada mais com a fala, né, com o ato de falar e de escrever propriamente, e ele coloca a poesia no campo da visão, do poeta como visionário. Entre os xamãs, alguns xamãs, né, os xamãs do Alasca, esqueci o nome dos caras agora. Bom, entre alguns xamãs, eles costumam dizer que o xamã cantor ele é o Elik, né, que é o xamã cantor, aquele que canta, é também aquele que vê. Então quando ele quer aprender a cantar, ele não fala quero aprender a cantar, ele diz eu quero aprender a ter a visão. A visão. Então o Rimbaud trouxe de uma certa maneira para a poesia moderna isso que nós conhecemos hoje na palavra do Jerome Rothberg, né, que é a etnopoética. Então liga a sua poesia com tradições primitivas e incorpora esse discurso, de um certo modo, das tradições primitivas, primordiais, dentro de uma técnica poética moderna, dentro da modernidade. Porque Rimbaud é o poeta, em termos de técnica, estrutura, forma, ele é um poeta que tem um domínio de todas essas categorias da poesia moderna. Tanto é que ele fugiu para a prosa poética para poder dizer coisas que talvez ele não tenha conseguido dentro das formas fixas. Interessantíssima a poesia do Rimbaud, eu enviei para vocês também o poema O Barco Ébrio inteiro, para a gente poder analisar e ver um pouco disso tudo que eu falei durante a aula também.